Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, eu sou pedagoga e psicopedagoga. E hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas sobre atendimento psicopedagógico que eu sinto ainda que, diante das ligações que a gente recebe no consultório, dos contatos, das mensagens, que os pais ainda têm um pouquinho de dificuldade de entender toda a dinâmica do atendimento psicopedagógico. Então vamos por partes. Quando a escola te encaminha para o atendimento psicopedagógico, ou um neuropediatra, ou o psiquiatra infantil, o que eles querem que a gente descubra? Por que a sua criança não está aprendendo? Ou por que a sua criança está com dificuldade de aprender? E aí, quando você vem para o consultório, a gente tem que fazer uma investigação completa da criança, que é o quê? A avaliação. Então, a avaliação é a primeira etapa do atendimento psicopedagógico. Por quê? Porque é a partir dela que eu vou entender aonde estão os déficits da sua criança. Você também vai saber, porque você vai receber um relatório detalhado de tudo que foi feito com a sua criança. O neurologista ou psiquiatra vai te ajudar a entender se sua criança tem um diagnóstico ou não, embasado no que você contou, no que a escola já relatou e diante do relatório que eu ou qualquer outra psicopedagoga vai te entregar a partir da avaliação. O próximo passo é o atendimento em si da sua criança. A avaliação, em média, dura até 10 sessões. Às vezes já aconteceu de eu ter crianças que precisou de 14 sessões, porque eram dificuldades importantes e a criança não conseguia desenvolver bem na avaliação. Então, cada caso é um caso, mas a média geral é de 8 a 10 sessões. Após a avaliação, vem o atendimento psicopedagógico, que é o quê? Aqui entra tudo que foi visto na avaliação psicopedagógica, que é o que? As partes positivas, né? E o que precisa ser trabalhado na sua criança. E aí, não tem como a psicopedagoga prever e dizer para você, olha, em X tempo essa questão tá resolvida. Por quê? Porque depende de amadurecimento cerebral, do tipo de escola que a criança estuda, do quanto a família dá de suporte, se a criança tem um diagnóstico ou não, o quanto que o nível de cognição dela está atrasado. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente vê dentro da avaliação psicopedagógica. Então, o atendimento em si, que você vai lá toda semana no consultório, dura em média 50, 55 minutos, de se estender, às vezes, por 4 ou 5 anos. Eu já tive crianças que, com um ano de atendimento, elas evoluíram, deram conta do que ela precisava, né, dar conta na escola, e outras que já estão há 4, 5 anos comigo. Então, cada caso é um caso. E não tem como a psicopedagoga te atende, ou, né, se você for passar comigo lá em consultório, não tem como eu te dizer, em tanto tempo o problema do seu filho vai estar resolvido. Não é assim que funciona. Muitos pais chegam ansiosos porque esperam que a psicopedagoga vá fazer reuniões frequentes com a escola, fazer exigências para a escola, obrigar a escola a mudar a conduta. E eu te digo que você não pode esperar isso. Por quê? O objetivo da psicopedagoga é alinhar o que a criança está com dificuldade com o que a escola pode fazer pela criança. Mas não é função da psicopedagoga fazer adaptação curricular. Não é função da psicopedagoga obrigar a escola a modificar o funcionamento dela em detrimento da sua criança. E não é obrigação da psicopedagoga fazer reuniões mensais, semanais, ou sei lá, como você espera. Por quê? Porque é um trabalho diferente do que é feito na escola. A escola ensina conteúdos. Psicopedagogas, em geral, trabalham desenvolvimento cognitivo, ou seja, a tal da estimulação, que é o quê? Trabalhar áreas do cérebro para fazer com que essa criança se desenvolva e consiga aprender mais facilmente lá na escola. Outro aspecto que os pais ainda têm dificuldade de entender é que atendimento psicopedagógico não é reforço escolar. Minha gente, você não pode simplesmente dizer assim,
olha, hoje eu trouxe aqui um conteúdo para você rever com meu filho. Se você não sabe, eu tô te contando. Não pode. A não ser que você tenha feito combinados com a psicopedagoga que te atende. Por exemplo, se você combinou com ela que uma sessão será reforço e outra será atendimento psicopedagógico, somando aí em média pelo menos 2 horas de atendimento por semana, ok, aí tudo bem, é um combinado. Agora, se você contratou somente os serviços de atendimento psicopedagógico e um dia você manda a lição de casa, no outro você pede para fazer um reforço, e tudo muito sem aviso, sem um diálogo, sem combinar com a profissional, não vai ajudar a sua criança, porque você atrapalha o planejamento que a psicopedagoga tinha feito para o seu filho. Porque existe uma sequência do que ela está estimulando. E aí, se você traz uma lição, bagunçou o processo. Aí na outra semana você falta, de novo bagunçou. Aí na outra semana você traz um conteúdo de reforço, como que vai ter uma continuação, uma progressão desse desenvolvimento do seu filho? Não vai acontecer. Vai ficar uma coisa ali travada durante muito tempo. Por último, apesar de ainda não ser visto como terapia pelos convênios, como as famílias sempre procuram convênio médico para cobrir os atendimentos psicopedagógicos, a psicopedagogia em si também é um processo terapêutico. Por quê? Porque à medida que a gente trabalha as dificuldades de aprendizagem, acessamos também essas questões emocionais, conseguimos às vezes mediar as dificuldades da criança de lidar com esses conflitos que ela está sentindo internamente. Lógico que não será como uma psicóloga, são processos diferentes. Porém, é importante que vocês saibam que a psicopedagogia, ela tem um embasamento psicanalítico, ela tem um embasamento de olhar para o indivíduo como um todo e não só as partes do indivíduo. Então, para vocês entenderem melhor, quando eu planejo um tipo de atendimento para as minhas crianças, a demandar, a depender do que foi visto dentro da avaliação, eu entendo que essa criança tem um pouquinho de dificuldade ainda de lidar com a mãe. Um exemplo, né? A mãe é muito rígida. Então, o que vai acontecer? Eu vou chamar essa mãe uma hora ou outra para conversar. Vou mostrar para a criança que essa talvez seja uma dificuldade da mãe lidar com algumas questões. Que de repente essa criança sim precisa melhorar em alguns aspectos. Mas tudo o quê? Com muito cuidado, de forma muito sutil, para que não seja uma coisa invasiva, nem para a família, nem para a criança. Então entendam que assim, apesar de ainda os convênios, por exemplo, não verem que o atendimento psicopedagógico é também um atendimento terapêutico, o atendimento psicopedagógico é sim terapêutico. A gente também trabalha um pouco dessas questões emocionais, porém com foco em aprendizado. No fim, todos os nossos objetivos traçados ali para a criança, seja para trabalhar essas questões emocionais, seja para o foco na aprendizagem, é sempre no final das contas que a criança melhore, se desenvolva e passe a dar conta do aprendizado na escola. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês. Vou ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, dizer se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!